Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso é uma profecia de Jeremias. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dias são esses? Que dias são esses? Esses são os dias de cumprindo o período da lei e a morte de Jesus. Na morte de Jesus começa isso aqui. Diz o Senhor: na sua mente imprimirei as minhas leis. Onde Deus coloca as leis dele? Na nossa mente e no nosso coração. Ok? Diga: não é em livros, não é em parede. Diga: a lei agora. Aqui, tá aqui. Entende isso? É um grande equívoco achar que na nova aliança não tem lei. Tem sim, só que é a lei do Espírito e da vida. A lei de Moisés era a lei do pecado e da morte, mas em Cristo a lei é do Espírito e da vida. Porque diga: em Cristo há governo. Ok? Também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. Isso está falando de sacerdócio. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz, presta atenção, nova, ele torna antiquada a primeira, concordam? Se ele diz assim: eu vou dar uma nova aliança, significa que a outra é o quê? É velha, está entendendo? Ora, aí ele explica, aquilo que se torna, em outras palavras aí, velho, envelhecido, está prestes a desaparecer. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Eu gosto da versão que diz adoração. Vamos substituir serviço sagrado por adoração, tá bom? E todo mundo lê comigo. No 3, 1, 2, 3. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de adoração, e o seu santuário terrestre. Isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Vamos parar por aqui. Eu quero falar sobre a adoração no antigo pacto e adoração no novo pacto, tá certo? Bem simples. A gente precisa entender que Hebreus capítulo 9, versículo 1 diz: a antiga aliança também tinha serviço de adoração. Bota lá, Hebreus 9, 1. A primeira aliança também tinha preceitos de adoração. Diga: a antiga aliança tem um modelo para se adorar. Aqui para mim é onde entra o perigo da confissão ser diferente do coração. Aqui para mim é o maior perigo. E eu rogo para que você se destitua do que você já entende. Ah, eu já escutei isso. Entenda, não é uma questão de informação. Enquanto eu tinha informação sobre isso, eu não vivia. Você não precisa de revelação, de informação sobre isso. Você precisa de revelação, que o Pai te revele isso. E você precisa passar por um exercício de sondagem para ver se você não se encaixa nesses três aspectos que eu vou falar. Primeiro, tá certo? Primeiro, a adoração no antigo pacto, ela era local. E no novo pacto, ela não é. A adoração no antigo pacto, ela dependia de um santuário. Você só poderia sacrificar no templo ou no tabernáculo.
Ou seja, você tinha que ter um local para você se relacionar com Deus. Diga antiga aliança. Vamos lá, isso é pedagógico para você. Diga antiga aliança. Precisa de um local para funcionar a adoração. Isso é o grande perigo. Por que para mim isso é o grande perigo? Porque quando nós dizemos assim, vamos à casa do Senhor, a gente está tendo um pensamento que é baseado na nova aliança ou na antiga aliança? Quando a gente começa a ter um pensamento desse jeito assim, eita, eu vou colocar a roupa de ir para a igreja, me desculpe, mas isso é antiga aliança, porque você considera um local mais sagrado do que o outro. E no novo pacto, o novo pacto ele não precisa de local para funcionar. A palavra de Jesus é: eis que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito. Diga, o processo agora é interno e não geográfico. Eu vou te escandalizar agora com a minha rotina de adoração. Primeira rotina de adoração, quando eu estou fazendo o número 2 no banheiro, ou o número 1 quando eu acordo. Isso me constrange? Constrange. Porque eu preciso expor as estruturas da lei para você entender que você cagando, Deus fala com você. Porque ele está livre, ele está isento disso aqui. Segundo local onde Deus mais me toca, no meu carro. Rapaz, eu tenho que botar um adesivo no meu carro assim, carro de arrebatamento, esse carro vai ficar desgovernado. Porque na atual época que nós estamos vivendo na Casa Amarela, que nós nos reunimos uma vez por semana, se eu entender que eu só me relaciono com Deus quando eu venho para uma reunião na estrutura, eu vou acabar minha vida em fé. Nós só temos uma reunião por semana, e a Casa Amarela nunca cresceu tanto. Nunca. Em menos eu não sei como é que é a taxa eu só sei que é assim, em maio a gente tinha 200, e agora a gente tem 330, então não sei, como é que é a taxa de porcentagem aí, de crescimento. E se eu pensar que a igreja só cresce quando tem um prédio? Está entendendo? Irmãos, talvez você passou a sua vida inteira ouvindo assim, vamos para a casa do Senhor, eu vou para o culto, preste atenção, eu vou para a igreja para adorar o Senhor. Essa mentalidade é veterotestamentária, é arquitestamentária ou ela é do novo pacto? Ela é do velho ou é do novo? Ah, mas eu sou da nova aliança. Mas quando você pensa como? Porque, irmãos, eu preciso ter cuidado hoje em dia com as minhas conversas com algumas pessoas, porque eu temo escandalizar elas, porque eu estou me desassociando de todo símbolo e de toda estrutura. E olha que eu amo estrutura, eu amo som, eu amo iluminação, a minha graduação é nessa área, eu sou músico, eu amo a estrutura, mas não sou escravo dela. Se eu dependo de um local, começa a dizer assim, eu tenho o meu quarto que Deus fala comigo, isso, desculpa te dizer, é da antiga aliança. Segunda coisa, que a adoração no antigo pacto ela era programada. Os sacrifícios ele tinha hora de manhã para acontecer e hora à tarde para acontecer, não era no horário que você queria, era dependente dos sacrifícios, era dependente daquele horário. Irmãos, quando a gente abre a nossa boca e diz assim, é necessário orar 3 horas da manhã, porque a fila é menor, por mais que seja uma brincadeira, isso mostra o quanto a nossa mente, ela está dependente da muleta do antigo pacto, porque Deus não tem horário específico para te ouvir melhor, porque não há véu, porque você é a casa e está dentro da casa,
com a casa, na casa. Entendeu? Não, eu também não, mas é assim. Eu estou com Ele e Ele está em mim. É isso. É tipo a armadura do Homem de Ferro. O Tony Stark está dentro, mas ele está com ela e ela está nele. E aí? É isso aí. Consegue entender? Eu estou nele, eu estou dentro de uma estrutura, que essa estrutura sim, funciona 24 horas por dia, não tem placa de fechado aos domingos. Essa estrutura, se eu estou dormindo, veja o símbolo, a figura da noiva de Cristo. Eu dormia, mas o meu coração velava, e enquanto eu dormia, o meu amado meteu a mão pelas frestas da porta. Nesse pacto eu posso estar dormindo, eu posso estar babando, e te falo ainda mais, as maiores revelações que eu tive na minha vida foi dormindo, porque eu durmo, mas o meu Senhor não dormita, nem pestaneja. Nesse novo pacto, eu não tenho um horário X, é o tempo todo, é o tempo todo. Pastor, você não tem tempo de oração? Programado não, não tenho. Porque eu estou o tempo todo, eu sou ministrado o tempo inteiro. Gente, acabou. Se eu depender de uma reunião para poder ser ministrado com Deus, eu tenho que tomar decisões seríssimas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu tenho que ter palavras para pessoas o tempo inteiro. Não reclamo da posição que Deus me colocou. Se eu depender de um local, amigo, eu estou lascado. Mas na minha casa, quando eu sou colocado dentro de um ambiente, que esse ambiente, ele me coloca numa posição que eu tenho que tomar uma decisão, eu não vou para um local, eu vou para dentro de mim mesmo, e o que habita em mim é poderoso. Senhor, eu sondo algo dentro de mim, existe um mecanismo dentro de você, poderosíssimo, chamado Espírito Santo, que também é conhecido como a mente de Cristo. O Espírito Santo é a mente de Cristo dentro de vocês. Aí a Bíblia fala, quem conheceu a mente de Cristo? Mas nós? Nós temos a mente de Cristo. Consegue entender? Essa adoração, ela não é mais programada. Ela não é mais, não depende disso, ela é livre. Eu estou querendo te dizer, irmãos, em nome de Jesus, quando eu comecei a falar para vocês que as cadeias da lei estavam sendo quebradas, vocês celebram, mas quando eu começo a falar para vocês os direitos que você tem em Cristo, você olha para mim e fica assim, será que é mesmo? É claro. Nessa nova ordem, nesse novo pacto, a gente está dentro do ônibus e Deus está comunicando. A gente está no trabalho, o seu trabalho não é mais tão chato agora porque você está sendo informado o tempo inteiro. Nós carregamos dentro de nós a capacidade de trazer uma realidade de um mundo superior para o ambiente onde eu estou. Poxa, aqui está ruim e tal, mas eu sou o portal eterno, eu sou o ponto de conexão, eu sou o vórtice entre uma realidade eterna e uma realidade que é visível. Então quando está tudo zicado, Deus zica, eu abro esse portal, e o que está dentro sai para fora. Apesar do plenócio vicioso, né, mas é sair para fora mesmo. E eu começo a afetar a realidade. Nós precisamos ser pessoas que afetam realidades com aquilo que está dentro de nós. Chegamos no local, poxa, tem gente que fala, o clima aqui está pesado, tem problema não. Eu moro num canto ruim, num bairro ruim. Cristo em vós é a esperança da glória. Terceiro e último ponto. A adoração no antigo pacto era intermediada por um sacerdote imperfeito. O autor de Hebreus, ele fala que esses sacerdotes que ofereciam sacrifícios pelo povo, também ofereciam sacrifícios por si. Só que esses sacrifícios não resolviam o problema, porque o véu não se rasgava. Esse véu, ele deixa claro que você não conseguiria ultrapassar o limiar entre o local onde Deus está e o local onde você está. Só que agora alcançamos um sacerdote que é superior.
Você entende agora porque não é aleatório, no momento em que ele morre, porque ele é o sacerdote e o próprio sacrifício. Tudo no tabernáculo fala da natureza de Jesus. Quando você chega no tabernáculo, tem a porta. Aquela porta, quem é? Aquela porta é Jesus. Você só acessa a realidade de Deus por Jesus. Você encontra o altar de bronze do holocausto, com as 4 pontas. O que é aquilo ali? Também é Jesus. É o altar onde você recebe o perdão. Depois você passa e tem a pia de bronze, onde você é lavado. O que é que aquilo ali significa? É Jesus também, que não só te perdoa, mas te limpa dos efeitos do pecado na sua vida. Aí você avança no relacionamento. O que é que tem? Tem um candelabro. O que é o candelabro? É o Cristo que é manifesto, e as revelações de quem Ele é começam a vir até você. A única luz que existia dentro do tabernáculo, ela do candelabro, ou seja, Ele é tudo o que você precisa. E se eu tiver alguma necessidade, não tem problema, está vendo aquela mesa, tem pães em cima dela, o pão da proposição, quem ele é? Ele é Cristo, tudo que você precisa para se sustentar, tudo. Quando o nosso sacerdote morre, não é aleatório, que no momento em que ele morre, o autor sagrado, ele deixa bem claro, quando ele morreu, o véu se rasgou, de cima a baixo. Deixa eu te explicar esse cima a baixo. Primeiro, esse véu, eu estudei ele tem 12 centímetros de espessura. São 10 véus sobrepostos um ao outro. Humanamente, não se tem condição de rasgar um véu desse. Um véu desse não se rasgava. Era como se Deus estivesse no céu, e quando Jesus Cristo morre, e cumpre o pacto, e paga o preço, o cumprimento da lei, Deus lá do céu diz, acabou a bagunça aqui, ó, acabou o caô. Nossa, 5 pessoas celebraram isso, cara. Cara, se você tivesse nascido na época errada, você não tinha o direito de entrar nem dentro, velho. Você não tinha o direito nem de assistir o culto, cara. Eu estou te dizendo que Deus te colocou dentro das dimensões espirituais dele em Cristo Jesus, no mesmo local onde anjos têm medo de entrar. Deus te colocou por Cristo Jesus. Existe um local que a igreja tem que entender que ela está acima e superior aos anjos. A igreja precisa aprender a trabalhar com a sua autoridade e ordenar os anjos, porque nós achamos que os anjos, eles são seres que estão superiores a nós, e em cadeia de governo, nós estamos ao lado de Cristo. E esse local foi nos dado pelo sacrifício do meu mano mais velho. Uau! Não há mais local, não há mais horário, e não há mais, eu não preciso ter medo de um sacerdote imperfeito. Gente, anualmente vocês teriam que subir até Israel e matar um novilho, agora não. Sabe qual é uma coisa doida? Você está se sentindo extremamente amado agora por Jesus, porque você sente que o fardo do seu pecado caiu. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe qual é o seu pecado de amanhã, e o pecado que você vai cometer quando você sair do sobrevivente, e Ele está te amando com a mesma intensidade agora. Ele não perdoou você só por ontem, nem por hoje, mas também perdoou por amanhã. Sabe o que é que isso me encoraja? Não me encoraja a pecar mais, me encoraja a amá-lo mais, a estar mais próximo dele. Eu não busco um lugar, vamos para ali porque Deus está ali. Se manifestou, eu já tenho um caminho. Quando Jesus abre a boca e diz eu sou o caminho, ele, um judeu entenderia bem claro. Para alguém que peregrinou 40 anos, ele estava dizendo, eu sou aquela trilha no meio do deserto. Eu não busco um lugar, eu já tenho um caminho. Nenhuma filosofia humana. Para você ser um estudioso e um mestre na palavra, você deveria, só com 40 anos de idade, casado, pai de filhos, é que você se tornaria um mestre na palavra. A estudar. E você teria que ler livros e livros de toda a tradição, porque eu estou falando para vocês da tradição. Quando eu falo da lei, eu não estou falando dos 10 mandamentos. Você teria que decorar todas as ordenanças de Levíticos. Você teria que escolher um rabino e saber qual Talmud que ele teria, e você teria que ler. Tem Talmud que é dessa altura, você teria que cumprir tudo aquilo.
Você teria que ter acesso aos livros da mística hebraica. Você teria que ler e conhecer o Sefer Yetzirah, o Zohar, todos esses livros, para quando você tivesse com 70, 80 anos, você ter a tutela de um mestre. Em Cristo. Em Cristo não. Ele te tomou pela mão. Vem cá que eu quero te mostrar o trono do papai. Não busco um lugar, nem razões humanas, além da tradição. Senta aqui e conhece a cor do carpete da sala do trono. Você entende a profundidade disso? Nada nos separar, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. Tome seu lugar em Cristo. É superior. Não busco um lugar, já tenho um caminho.